Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Aproveitando o gancho dessa história da separação da Cíntia Chagas depois de 3 meses de casamento, eu queria fazer um vídeo a respeito desse tema, não só em relação à separação própria dela, mas a causa pela qual ela se separou e essa necessidade que o feminino tem de estar casada, né? E que quando a necessidade de se casar não existe, elas são muito mais inclinadas, até mesmo mais do que o homem, a não se casar ou a se separar ou a viver insatisfeita dentro de um casório, né? E a respeito de como a maioria das mulheres enxerga assim, os seus esposos, né? Mas antes disso, vamos assistir um vídeo aqui para que a gente consiga entender melhor. O povo que tá criticando a Cíntia Chaga nunca casou, nunca morou com macho, não. Você já morou com macho? A Cíntia Chaga casou e eis que o casamento dela foi mais rápido que tombo de anão. Você entra lá nos comentários do negócio dela, do casamento dela, é só mulher descendo a lenha na coitada. Acabando com a raça dela, porque ela divorciou do rapaz há 3 meses que casou. Aí eu te pergunto, minha querida, você que tá aí criticando, você nunca foi casado com macho, não? Você nunca botou um macho dentro da sua casa? Não, a moça é bonita, bonita, rica, interessante, inteligente, pessoa inteligente. A coitada fez a campanha do moço todinha política, pelo que eu entendi. Vocês acham mesmo que na primeira vez que ela levantou de madrugada pra ir no banheiro, que ela pegou aquela tampa da privada ali levantada, aquela toalha molhada em cima da cama, você acha mesmo que a primeira vez que ela falou pra ele, tá lá na gaveta tal, na terceira gaveta do guarda-roupa, que ele foi lá, olhou, não achou, e depois ficou pedindo pra ela ir lá, ela achou e quis esfregar na cara, você acha mesmo que ela precisa passar por isso? Presta atenção, gente. Nós que não é bonita, não é rica, não é inteligente, não é independente. O macho faz alguma coisa pra gente dentro da nossa casa, a gente já quer matar eles, comungar, já pega as malas, já fala pra ele, pega suas coisas, vai embora dessa casa, soma aqui que eu não quero ver sua cara nunca mais. A experiência de morar com um homem na mesma residência é traumática mesmo. Eu entendo ela, eu tô no meu lugar de fala, que o meu também durou 3 meses, viu, Cíntia? Beijo. Cara, gente, é o Cíntia Kim Kardashian, pelo amor de Deus. Então vamos lá, esse vídeo que foi compartilhado inclusive pela própria Cíntia Chagas para explicar o fim do casório, né? Ele sintetiza muito do que significa o casamento para a maioria delas. Então, nesse pequeno trecho, a gente tem vários elementos que corroboram, inclusive, aquilo que a gente fala aqui. Então, no próprio vídeo, ela cita, né, a situação da Cíntia Chagas como sendo uma mulher bem-sucedida e bem resolvida na questão financeira e de carreira e tudo mais, e que estando nessa posição não teria por que ficar aturando macho, né? São essas as palavras utilizadas. E já começa que a gente sabe que se fosse o contrário, que se fosse, por exemplo, um homem explicando o fim de um casamento de outro cara e falando que não teria 3 meses, por que ficar 3 meses aturando mulher na casa dele, a gente saberia que esse cara já estaria cancelado, né? Já estaria sendo julgado pelo tribunal da internet, ou seja, a gente vê que essa questão de igualdade entre homem e mulheres não existe, né? Na sociedade de hoje, se você falar um A sobre elas, ou se você for jogar no mesmo patamar qualquer frase que elas dizem sobre homem, dizendo a respeito delas, esse tipo de frase não é aceita quando o contrário é e tá tudo bem. Então já começa por aí, né? A gente já vê a situação do casamento para o homem quando a gente vê que a gente está numa realidade como essa. Mas voltando aqui ao argumento, ela fala que é perceptível que elas encaram o casamento como uma necessidade. Inclusive a mulher ela fala, né, que nós somos meras mortais. Quando acontece alguma coisa desse tipo, que ela cita, né, de situações cotidianas, a respeito de algumas atitudes que o homem tem que irritam elas, né? Então ela fala, a gente que nós que somos meras mortais, quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente já quer matar o cara e não sei o que, num tom bem humorado, num tom bem engraçado, né? Mas você vê que corrobora muito com o que a gente fala aqui. Então, em resumo, a maioria delas não gosta de estar casada. Você vai falar, mas aí ela é uma pessoa de internet, ela é uma pessoa bem sucedida. Sim, mas ela é. Ela tem a natureza feminina também. Você tá entendendo? E a natureza delas é essa. Elas encaram o casamento como uma associação. Então você vê que ela fala, né? Inclusive essa moça ela diz, olha, ela é uma mulher bem sucedida, inclusive ela até cuidou da campanha do cara e não sei o que e tal. Então você vê que é tipo como se fosse assim uma associação, entende?
No fim das contas, nós estamos certos quando a gente fala que o casamento ele não passa de um escambo, tá? Quando não é um escambo monetário, no qual a mulher ela se junta com o cara porque ela necessita mesmo, porque muitas vezes ela vem de uma família pobre, ela quer pagar faculdade, ela quer fazer isso, não consegue, ela precisa estar perto de um cara porque um dinheirinho com outro dinheirinho dá mais um dinheirinho, né? É no escambo biológico. Então, assim, às vezes ela precisa de um cara, né, de repente para estar ali do lado, para dar suporte emocional, etc. Precisa, né, da provisão, da proteção do sujeito, tá, da segurança, que são coisas mais abstratas, não são coisas, né, monetárias, etc. Então, existe também essa associação. E tem muito cara que acredita que é amado de verdade pelas suas esposas. Eu mesmo fiz um vídeo aqui chamado O fato dela te tratar bem não significa que você é amado. Inclusive eu deixarei na descrição explicando, né, desse fundamento que a gente fala aqui. Então os caras eles são muito iludidos, né? E o que mais me deixa irritado assim é que alguns caras eles criticam justamente o nosso conteúdo por falar essas coisas quando tá lotado de frases, de vídeos delas mesmas falando o que a gente diz aqui. Esses caras não falam nada. Esses caras não pegam, por exemplo, o vídeo dessa moça para rebater, ou de algumas dessas moças, de alguma dessas aí porta-vozes, né, femininas na internet para rebater, para falar, e aí, os Red Pill estão certo ou não estão certo, né? Então, assim, me dá muita chateação quando eu vejo esse tipo de incoerência, mas eu digo assim, chateação até o nível 2, tá? Porque eu tô muito bem na minha vida, eu não sofro com esse tipo de coisa. Mas eu digo assim, pô, você tá olhando ali na internet, aí você vê os caras falando do nosso conteúdo, sempre com aquele desdém, sempre com aquela coisa de, são um bando de fracassados, estão falando mal de mulher porque não consegue pegar um, entendendo o nosso tipo de conteúdo todo errado. Pô, dá uma irritação assim, né? Mas é coisa que acaba, depois que você fecha o computador, você vai viver a sua vida na tranquilidade, na paz, você vê que esse tipo de coisa é absolutamente irrelevante, né? Então é isso. Muito provavelmente a maioria dos caras eles são sim prêmios de consolação. As suas esposas os detestam, tá? Elas os veem simplesmente como algum tipo de caixa eletrônico, né? Que serve para pagar as contas. Mas meu marido é pobre. Sim, mas é pobre, mas aí tem outras coisas. Às vezes ele te dá suporte emocional, às vezes ele te dá. Ou então a mulher ela tem aquela expectativa de tentar reverter a situação. Quando, por exemplo, ela tá com um cara que é um traste, segundo as palavras dela, aquele cara que bebe, aquele cara que é irresponsável, ela geralmente vê alguma qualidade nele e tenta reverter a situação, porque o pragmatismo feminino empurra elas para esse tipo de atitude. Então, no fundo, é sempre um grande escambo. Não existe romancezinho, não existe esse lance de amor, esse lance de eu casei com você porque você é a minha alma gêmea e tal. A questão ela é muito mais pragmática do que o que nós gostaríamos que fosse, e a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Aí você vai falar, mas acontece hoje por conta da internet, porque a hipergamia ela está nas alturas, a partir do momento em que a maioria das mulheres entrou para o mercado de trabalho e tal, esse tipo de relacionamento entre elas e os homens ficou mais difícil, porque aí o parâmetro delas para homem bem sucedido começa a aumentar. Isso tudo é verdade, entretanto, antigamente também sempre foi assim, a natureza delas sempre foi essa. Muito provavelmente a tua avó, antes de casar com teu avô, ela não gostava dele, entende? Então, muito provavelmente, elas só foram empurradas para a situação de casamento por necessidade. Então, antigamente, não existiam os estímulos que nós temos hoje. Então, antigamente, a situação era diferente. Mas, hoje em dia, elas têm mais liberdade para falar, inclusive, aquilo que elas pensam. Então a internet ela acaba sendo um vetor aí de transmissão do pensamento delas, que é muito honesto, que é muito transparente, para que a gente consiga ver que na verdade sempre foi assim, tá? A tua avó provavelmente não gostava do teu avô, a tua mãe provavelmente não gostava do seu pai, e ela se casou por quê? Por necessidade, simples assim. E uma outra coisa que eu queria falar é a respeito desse conservadorismo, né? A própria Cíntia Chagas, ela é uma mulher que ela se considera conservadora, se considera uma mulher antifeminista, e você vê que esse tipo de papo, ele é só uma grande... ele é só um grande engodo, né?
Porque na verdade essas mulheres ditas conservadoras, elas são muito piores do que qualquer mulher feminista, tá? Elas são muito mais hipergâmicas, são muito mais misândricas, principalmente, tá, mulheres na posição da Cíntia Chagas. Então eu vejo, por exemplo, aquela outra da dupla sertaneja, da Simária também, aquela mulher, ela exala misandria. Você vê a Luana Piovani também, que é outra que ela sempre criticou o PT, sempre criticou vários e várias inclinações e pensamentos de esquerda, e você vê ela falando de homem, assim, ela é de uma misandria que eu vejo poucas assim falando. Por quê? Porque essas mulheres, quando elas estão nessa posição de bem-sucedidas, elas escancaram assim o quanto homens para elas é simplesmente uma ferramenta, você tá entendendo? E toda mulher, ela tem um potencial misândrico dentro de si. Essas mulheres, elas estão no ápice porque elas são bem-sucedidas. Então, vale sempre aquela máxima, né? Do tipo, o homem, quando ele ganha dinheiro, ele quer um monte de mulher do lado dele. A mulher, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela quer se afastar do homem. Ou seja, elas têm uma inclinação mesmo de se afastar, de desprezar o homem, você tá entendendo? E essas mulheres que são conservadoras, elas são conservadoras até a página 2 porque a maioria delas não quer abrir mão dos direitos conquistados pelo feminismo, né? Elas só falam que são antifeministas porque o feminismo pega mal, né? Então elas veem que, sei lá, ser associada a esse tipo de movimento pega mal para a imagem delas, mas a verdade mesmo é que quando elas vão casar, você tem inclusive uma coisa que é ruim, que acaba que a feminista não tem tanto, que é esse lance assim delas quererem exigir provisão do homem, né? Então elas vão cobrar muito mais o cara do que, por exemplo, uma feminista cobraria, você tá entendendo? Porque elas vão querer aquele cara que é macho de verdade. Acaba que a mulher conservadora, ela é muito mais exigente, ela é muito mais hipergâmica e ela é muito mais misândrica, até mesmo do que as mulheres feministas, tá? E eu fico vendo esses caras porque eles são bem tratados no casamento, achando, né, que a mulher ama eles. Ah, não, ela me trata bem e tal, não sei o que. Isso aí é uma grande cascata, tá? A maioria desses caras que falam que são bem tratados pela sua esposa, eu sei muito bem como é que é a relação deles. Eles tratam a esposa melhor do que eles são tratados, eles aturam muito mais dor de cabeça. Eu, inclusive, estou preparando um vídeo onde eu vou falar a respeito só desses conservadores. Eu vou citar novamente o Nando Moura, tá, como exemplo, que ele é um conservador clássico, né, desses caras que defende essa coisa de quando você está casado, você tem que enxergar a pessoa como a sua alma gêmea e etc, e não sei o que. Ele critica muito essa questão da gente falar que o casamento é um grande escambo, né, quando na verdade está lotado de frases de mulheres mesmo afirmando. Quando a gente fala, é a grande questão, nós somos os portadores da mensagem, né, nós não somos os que fazem a realidade ser como ela é. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, é porque a gente tem prova, é porque as próprias mulheres, a maioria delas, fala isso e a gente só bota isso pra frente. Fala, ó, o que é que elas estão pensando? Elas enxergam assim, 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 assim. Então, não sou eu que faço com que a realidade dos casamentos e dos relacionamentos sejam essa, tá bom? Mas elas mesmas que falam esse tipo de coisa o tempo inteiro, tá bom? Então, é basicamente isso, um vídeo hoje um pouquinho mais curto, né? Então, a maioria das mulheres, elas simplesmente se casam só quando elas têm necessidade, quando elas não têm, elas se separam. E o casamento para elas é um grande fardo, tá? Elas não gostam de estar casadas. Para elas é insuportável ter que tancar homem, tá bom? Então, quando a gente fala aqui que elas têm um potencial misândrico de desprezo, a maioria dos homens, isso é verdade, isso se prova verdadeiro quando a gente vê esse tipo de situação e vê o que elas falam a respeito de homem. Então, muito provavelmente você que é casadinho, a sua mulher te despreza. Para ela, você é um fardo. Para ela, é um saco ter que conviver com você. E ela só o faz porque ela precisa, tá bom? Se ela não precisasse, muito provavelmente ela não estaria casada com você. Porque é isso que elas enxergam num homem, uma ferramenta, tá bom? Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários. E se você está solteiro, continue assim, porque é a melhor coisa a se fazer hoje em dia. A gente tem um macro que é horrível para casamento e nós temos um ambiente aí que estimula o tempo todo para que as mulheres estejam insatisfeitas de estarem casadas e queiram se separar o tempo todo, achar um cara melhor, fazer monkey branch, etc. Então é isso. Até a próxima e até mais.